Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento em que temos a oportunidade de contemplar tudo aquilo que Deus tem a nos dizer nas suas sagradas escrituras, na sua santa palavra. Sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez e perseverarmos juntos nessa caminhada quaresmal, onde estamos quase finalizando aquilo que Deus tem a nos entregar, aquilo que Deus tem a nos dizer nesta quaresma, transformando nossos corações. Clame agora a Santíssima Trindade, peça agora o Espírito Santo e que nós possamos ser totalmente envolvidos por aquilo que Deus tem para nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém, meus irmãos. Primeira leitura de hoje, Jeremias capítulo 20, vai nos dizer o seguinte: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemos-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, e ele escutou a minha voz. Salmo 17, 18. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 10, a partir do versículo 31. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa das blasfêmias. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusas de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditam em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queiram acreditar em mim, acreditem nas minhas obras, para que saibam e reconheçam que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali creram em Jesus.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos convida a observar como tudo está se encaminhando para justamente a Semana Santa, para esse momento onde Jesus vai, de fato, adentrar em Jerusalém e começar todo um processo. O processo de transformação, né? A nossa memória litúrgica, nossa memória espiritual vai se voltar para a celebração de tudo aquilo que Jesus fez para cumprir com as promessas de Deus. Quais promessas? Promessa de salvação. Deus salva. E assim ele envia o Salvador, Yeshua. E aqui na primeira leitura, em Jeremias, nós temos justamente uma situação que fala sobre perseguição, uma situação que vai passar a ser parte da vida cristã nos primeiros séculos, uma situação que vai fazer parte da vida cristã nos séculos posteriores a Jesus, que é justamente o fato de que aqueles que buscam o Senhor, aqueles que se lançam no Senhor, aqueles que de fato abrem o coração para Deus, esses são tocados pela vontade de Deus e manifestam a vontade de Deus em suas vidas, porém precisam ter coragem e entender que, no fim das contas, pessoas que caminham com Deus, pessoas que caminham com Cristo, nós que caminhamos com Cristo, vamos passar por aquilo que Jeremias passou, por exemplo. Versículo 10, eu ouvi as injúrias de tantos homens, eu os vi espalhando medo ao redor. Denunciem ele. Denunciemos ele. Aqueles que eram meus amigos observavam as minhas falhas, eles observavam meus erros, ficavam prestando atenção para saber se eu ia errar, se eu ia cair, para saber se eu ia fazer algo de errado, para saber se eu ia falar besteira. Aqueles que se diziam meus amigos estavam esperando que eu caísse. Aqueles que antes olhavam para mim com profunda gentileza, com profunda alegria, eles esperavam a minha queda, esperavam a minha falha. Tudo o que eles queriam, na verdade, era um motivo para me apedrejar, um motivo para me lançar aos leões, um motivo para me derrubar, um motivo para me denunciar, um motivo para me lançar injúrias. Porque no fim das contas, em quem nós podemos confiar de fato? Somente em Deus, somente em Jesus. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo. Versículo 11. Aqui está a manifestação de Jeremias quando se trata de esperança. O profeta Jeremias, eu vejo ele muito como esse profeta. Um que nós podemos chamar, né? Alguns chamam de profeta chorão, porque ele chora com muita frequência pelos pecados de todo aquele povo que estava ao seu redor. E aí, nesse sentido, acabamos por sentindo diretamente os problemas, de fato, que Jeremias estava passando, porque além do fato de ele pregar a palavra de Deus e também manifestar as palavras de Deus nas suas profecias, nas profecias do Senhor, Jeremias, ele, por diversas vezes ao longo dos capítulos, ele se retira, vai para um lugar isolado e ele começa a clamar a Deus, pedindo para que Deus tenha piedade dele, piedade daqueles ao redor, mas também que Deus possa alcançá-lo e ouvir as suas preces para que os seus inimigos possam ser apartados, para que seus inimigos possam ser destruídos. É um clamor de Jeremias por todos aqueles que não querem abrir o coração, que permanecem na vida pecaminosa e não querem de fato olhar para Deus e se converter. Jeremias não está aqui simplesmente querendo que as pessoas ruins sejam destruídas, não. É porque ele já falou tantas vezes para que as pessoas se convertam, para que as pessoas se abram para a graça de Deus, e ninguém quer. Aquele povo, na época de Jeremias, era muito cabeça dura e não queria, não desejava a conversão, não se permitia de fato ser lançado, não se permitia de fato estar nas mãos de Deus, não se permitia de fato se entregar nas mãos de Deus. E por conta disso, Jeremias ficava muito triste, principalmente por saber que vários daqueles que estavam escutando a pregação, escutando as profecias de Jeremias, eles acabavam de alguma forma, por algum motivo, querendo persegui-lo, querendo matá-lo, querendo tirar a sua vida. E por conta disso, nessa perseguição, nessas injúrias, esperando que Jeremias caísse em algum momento, esperando que Jeremias pecasse em algum momento, eles imediatamente esperavam. Eles de fato estavam ali quase como com pedras na mão, né? Assim como aconteceu com Jesus. E aí nós temos justamente a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, justamente aqui na primeira leitura, onde Jeremias reflete a perseguição que Jesus vai ter também, vai receber também no Novo Testamento. E aí quando Jeremias faz tudo isso, ele começa a clamar ao Senhor e ele manifesta esperança. É algo que eu acho muito bonito.
Jeremias manifesta a esperança. O profeta, entre aspas, chorão, aquele que chora pelos pecados daqueles que não querem se converter, e o profeta que infelizmente está sendo perseguido constantemente por aquele povo, porque simplesmente acham que ele está falando besteira e esperam que ele peque para que possam denunciá-lo. O mesmo profeta que estava sendo perseguido e que estava recebendo tantas injúrias, ele clama ao Senhor com profunda esperança. Ele diz: mas o Senhor está ao meu lado, com confiança, crendo de fato em tudo isso. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, aqueles que me perseguem cairão vencidos. Meu irmão, minha irmã, quantos estão te perseguindo atualmente? O quanto você está sendo atingido atualmente? Talvez você esteja num momento onde o seu trabalho é muito estressante, tem alguém no teu trabalho que constantemente fale mal de você, tem alguém no teu trabalho que quer te derrubar, que quer puxar seu tapete, tem alguém que você chama de amigo, mas no fim das contas não sabe se de fato deve confiar ou não, tem algo em você que está te incomodando, tem algo ao teu redor, pessoas ao teu redor que estão te incomodando. Ei, avalia. Vê se realmente é Deus que está permitindo que isso aconteça, ou se são pessoas que estão te perseguindo, se são pessoas que estão querendo te derrubar, se são pessoas que estão tentando, esperando que você erre alguma coisa, que você faça algo de errado, para imediatamente te derrubarem. Quem são esses ao teu redor? Em quem você de fato pode confiar? Em quem você pode depositar toda a tua confiança? Onde está a tua esperança, como acontece com Jeremias aqui nessa primeira leitura, onde Jeremias vai dizer justamente isso: aqueles que me perseguem, os meus perseguidores, cairão vencidos, e eu creio, todo olhar de inveja, todo olhar de derrota, tudo aquilo que lançam contra você, todo e qualquer tipo de maldição, você pode clamar o nome de Jesus e pode crer firmemente em Deus. Ele é como forte guerreiro que está te protegendo, e ele vai vencer as batalhas que você colocar nas mãos dele. Por não terem tido êxito, eles vão se cobrir de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga, diz o profeta. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Deus que não olha para as aparências, Deus que não olha para aquilo que está do lado de fora, Deus que não presta atenção na forma como você age, mas de fato Ele olha para o teu coração e sabe as tuas verdadeiras intenções. Se você de alguma maneira está agindo como um perseguidor, ou se de alguma forma as pessoas ao teu redor estão te perseguindo, Deus sabe, porque Ele perscruta os corações, Ele conhece os sentimentos do coração. Neste caso, Senhor Deus, rogo-te que me faças ver a vingança sobre eles. Rogo-te que a tua justiça, que a tua justa justiça, de fato, possa recair sobre eles. Aqueles que fazem o mal, se não querem se converter, receberão o mal, porque semearam o mal. Aqueles que de fato querem o bem e semeiam o bem, esses verão o bem. E essa é a verdadeira vingança, o que talvez não seria a palavra vingança aqui nesse caso, mas a melhor forma de refletir isso é justamente a palavra justiça. Deus é justo. Se você semeia aquilo que é bom, você colherá aquilo que é bom. Se você semeia aquilo que é mal, você colherá aquilo que é mal. Deus é justo. E Ele não vai te dar aquilo que você de fato não merece. E Ele também não vai permitir que as coisas aconteçam com você sem que você tenha força suficiente para sustentar, sem que você tenha força suficiente para suportar. Então, se de alguma maneira você está recebendo tudo isso, ou você está colhendo tudo isso, algo você pode ter feito, ou algo está acontecendo ao teu redor, que Deus permitiu acontecer. Mas pese, avalie, considere de fato o que você está fazendo, como você está agindo. Ou se não, se é puramente perseguição, injúrias contra a sua vida, contra a sua pessoa, então clame ao Senhor com esperança. Clame ao Senhor e confie que de fato é esse verdadeiro guerreiro que te protege, que caminha ao seu lado. Porque Ele vai lançar sobre cada uma dessas almas, sobre cada coração, aquilo que justamente merecem. Ele conhece, Ele perscruta os corações. Ele sabe os sentimentos e as vontades de cada coração, os desejos de cada coração. Ele sabe de toda perseguição, Ele sabe de tudo aquilo que é verdadeiramente injusto, ímpio, pecaminoso. Ele sabe, Ele vê tudo. Então, se você confiar a Ele as suas causas, versículo 12, você será atendido. Se rezar e crer firmemente que Ele vai fazer. Se rezar e crer firmemente que Ele vai te ajudar. Se confiar firmemente nele. E quando isso acontecer, quando tudo isso acontecer, você vai poder fazer exatamente como Jeremias fala.
Versículo 13. Cantem ao Senhor, manifestem a sua glória, louvem ao Senhor, porque Ele salvou a vida de alguém pobre, Ele salvou a vida de alguém miserável, Ele salvou a vida de alguém que precisava de socorro e livrou das mãos dos maus. Jeremias, ele nos mostra a necessidade que nós temos de fazer uma boa oração e a necessidade que nós temos de nos lançar inteiramente nas mãos de Deus com profunda esperança e confiança, meus irmãos. Como disse Santa Teresinha, como uma criança que se entrega nos braços do Pai, você precisa se lançar nos braços do Senhor, você precisa se lançar nas mãos de Deus e deixar que Ele cuide de tudo, confiar nas mãos de Deus as suas causas, os seus pedidos, os seus afetos, e mais do que isso, saber como fazer uma oração, uma boa oração, como eu já falei aqui em outra meditação, que é preciso que nós saibamos como rezar também, como orar também, não apenas pedir, mas cantar, louvar, clamar, glorificar o nome do Senhor e bendizê-lo, porque de fato Ele merece todo louvor e toda glória, toda honra, toda adoração. Não apenas pedir, não apenas clamar, não apenas lançar para Ele nossas causas, mas também louvá-lo e exaltá-lo, porque Ele é o Pai amado, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso refúgio e proteção, como vai dizer o Salmo de hoje. Ele é justamente este que vai nos proteger, é o nosso escudo e proteção, nossa força e poderosa salvação, é Ele, é Jesus, é o Senhor. Das ondas da morte, Ele nos livra. De tudo aquilo que é mal, Ele nos livra. Ele nos protege quando nós nos confiamos inteiramente nele. Ele é o nosso rochedo que nos abriga. Nós podemos nos colocar dentro dele, a rocha viva e santa que nos protege, que é indestrutível. Nós nos podemos confiar a Ele. E das torrentes da maldade, Ele há de nos tirar. Das torrentes da maldade Ele há de nos tirar. Mesmo aquelas que parecem que estão nos aterrando, mesmo aquelas que parecem que estão nos destruindo, que parecem que estão tentando nos atingir completamente, se nós confiarmos firmemente no Senhor, nós passaremos por tudo isso. Nós passaremos por tudo isso. Existem motivos para tudo isso. Faz sentido. Ele sabe. E quando tudo isso acabar, sairemos mais fortes se nós estivermos com Ele, se nós não desistirmos dele, se nós não pararmos de segui-lo. Os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes, mas ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou o meu clamor. E Deus, em seu templo, escutou a minha voz, escutou os gritos com seus ouvidos, escutou os meus gritos com seus ouvidos. Olha que salmo belo, completando nossa primeira leitura. Manifestando mais uma vez essa onda de esperança que Jeremias também manifestou. E que nós possamos agora, meus irmãos e irmãs, também entender que tudo isso é necessário. Em diversos casos é necessário. Mas que nós possamos também saber suportar com profunda confiança tudo aquilo que puderem lançar contra nós, como Jesus fez. Jesus, por diversas vezes, passou por essas situações de perseguição, quase preso, quase apedrejado, quase tentaram matá-lo antes do tempo, mas Deus faz tudo da forma como deve acontecer. Deus faz tudo no seu tempo perfeito. E aí, naquele momento, Jesus, inclusive continuando o evangelho de ontem também, até certo ponto, Jesus, ele ainda está falando com aqueles judeus novamente, aqueles judeus querendo apedrejá-lo, querendo, enfim, lançá-lo à morte definitiva, porque ele estava, de acordo com os judeus, blasfemando aquilo que eu falei ontem para vocês. Jesus estava falando a verdade. E olha só como Jesus, ele é muito sábio e completamente inteligente, o próprio verbo divino que conhece completamente a palavra. Ele usa um dos salmos, o salmo que vai dizer justamente isso. Embora sejam deuses, é preciso que morram como príncipes, como seres humanos, como homens. Embora sejamos deuses, ou seja, somos filhos de Deus, é preciso que morramos como príncipes, como homens. Morramos para a nossa condição humana e deixemos-nos reviver, alcancemos a vida eterna para Deus, para a vida com Deus. É disso que o Salmo fala. E neste caso, aqueles judeus não estavam entendendo. Inclusive Jesus até argumenta usando este Salmo. Por ordem do Pai, mostrei a vocês muitas obras, e por qual delas vocês querem me apedrejar? E aí os judeus vão dizer que estão tentando literalmente fazer justiça, porque Jesus se comparava a Deus. Jesus estava se comparando ao próprio Deus. Tu te fazes Deus. E aí Jesus vem e argumenta com esse salmo, versículo 34. Acaso não está escrito na vossa lei? A lei de vocês, a lei que Moisés escreveu para vocês, a lei que vocês passam a usar, a lei que vocês lançam sobre o povo, a lei que vocês administram injustamente contra o povo. Olha o que está escrito lá, vocês sabem disso.
Lá no Salmo, eu disse, vocês são deuses. Vocês são deuses. E embora sejam deuses, é preciso que morram como homens, é preciso que morram como príncipes para este mundo, para esta vida, para este lugar, e assim renasçam para a vida eterna. E aqueles judeus não estavam cumprindo tudo isso, aqueles judeus não estavam entendendo, não tinham entendido, compreendido tudo isso. E aí quando Jesus fala isso, eles ficam ainda mais confusos, né? Ou então a cabeça é tão dura, a mente é tão fechada, que eles não conseguem compreender porque não querem. E aí Jesus ainda completa: ninguém pode anular as próprias escrituras. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusam de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Olha só que argumentação de Jesus. Olha só como ele sabe usar as palavras. O próprio verbo divino sabe usar as palavras. A palavra de Deus feito carne sabe usar as palavras. Por que me acusam de blasfêmia? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Versículo 37. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas, se eu as faço, mesmo não acreditando nas minhas palavras, olha o que Jesus vai dizer, mesmo que vocês não queiram acreditar nas minhas palavras e não queiram acreditar em mim, acreditem nas minhas obras, porque eu só consigo fazer para que o Pai seja reconhecido em mim, para que saibam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Entenda, meus irmãos e irmãs, que Jesus ele vem ao mundo justamente para que nós possamos entender como o ser humano precisa viver. Jesus ele não vem revelar a sua glória, não vem revelar para nós quem ele é de fato, no sentido de mostrar que ele é Deus na sua forma divina, não. Ele vem como ser humano para se fazer humano como nós, para mostrar que todo ser humano deve viver da forma como ele viveu. E entendendo isso, Jesus ele vem ao mundo para mostrar que todos nós somos filhos de Deus. Jesus ele vem ao mundo para nos fazer entender que nós estamos conectados com Deus e precisamos estar conectados com Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Jesus veio ao mundo para que possamos reconhecê-lo e entender que através dele nós podemos chegar até o Pai. Ele veio nos mostrar que nossos corações precisam estar conectados com o Pai Celestial, abertos para a graça divina, abertos para o poder que vem do alto. Mas muitos não quiseram acreditar em Jesus, infelizmente. E aqueles que de fato não guardam sua santa palavra não conseguem se abrir o suficiente para compreender que é preciso ter experiências mais profundas, experiências sobrenaturais, experiências que vão além de tudo aquilo que nós já vimos. E só assim nós podemos manifestar de fato o mesmo que os apóstolos viveram. Eu nem estou falando de Jesus agora, o que os apóstolos vivenciaram, aquilo que os apóstolos viveram, fazendo milagres, prodígios e sinais e falando em nome de Deus. É isso que Jesus quer nos mostrar, é isso que Jesus quer nos ensinar. E infelizmente nós agimos como esses judeus, como esses fariseus, como esses mestres da lei, que não abrem que não sabem abrir a própria mente, não sabem abrir a própria cabeça para aceitar aquilo que Deus quer revelar. Ei, Deus quer manifestar algo novo em você, Deus quer manifestar prodígios, milagres e sinais através de você. Então permita, Deus quer mostrar coisas novas, Deus quer renovar essa terra através de você, então permita, deixe que Deus faça nova todas as coisas, deixe que Deus te mostre de fato, te ensine de fato o que é que Ele deseja, o que é que Ele quer. Não seja como esse judeu, não podemos ser como esses judeus que não conseguem se abrir, que não conseguem se deixar ser levados, não conseguem nem olhar para Jesus e dizer: sim, Senhor, Tu queres algo novo e eu quero algo novo também em Ti. Não. Aqueles judeus não conseguiam, eles carregavam pedras contra Jesus. E aí no versículo 19, outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E ele permaneceu ali. Eu quero chamar a atenção para esse versículo 40 para dizer duas coisas. Primeiro, Jesus passou para o outro lado do Jordão. Eu acho magnífico pensar que quando a palavra ela traz um rio, ela traz águas e mostra, né, traz essa visão, essa cena, digamos assim, essa situação onde Jesus e seus discípulos eles atravessam de uma margem para o outro. Se não estamos conseguindo atingir corações em determinado lugar, é necessário que saiamos dali e vamos para lugares que nos aceitem. E isso, infelizmente, acontece em muitos lugares, meus irmãos e irmãs. Nós não somos aceitos num lugar, infelizmente, é melhor que saiamos e procuremos outro lugar para servir. Procuremos outro lugar onde nos escutem, porque aqui não querem abrir os corações, porque aqui não querem abrir suas mentes, porque aqui não querem se abrir para a verdadeira
manifestação do Senhor, para aquilo que Deus quer fazer. E, infelizmente, isso é muito comum nas nossas igrejas. Quantas e quantas vezes você já esteve no lugar, você já esteve em uma paróquia, sua paróquia mesmo, e não te aceitaram, não te deixavam fazer as coisas, não te permitiam fazer algo. Quantas e quantas vezes isso é muito comum, eu passei por isso e eu ainda passo por isso. Mas é saber confiar e às vezes saber fazer igual Jesus, ir para outra margem, sair de uma margem e ir para o outro lado do Jordão, ir para o outro lado do rio, ir para outro lugar onde os corações estão abertos, onde as mentes estão abertas, onde de fato querem e aceitam essa vontade de Deus, aceitam essa manifestação sobrenatural do Senhor. E aqui o segundo ponto, a segunda parte desse mesmo versículo, foi para um lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. São João, quando ele perde seus pais, ele vai e passa a fazer parte de uma comunidade no meio do deserto. E é por isso que a palavra vai dizer que João ele batizava nas águas, porque era algo muito incomum para... Os judeus não faziam isso com tanta frequência, não era algo muito aceito na comunidade judaica, porque existia justamente as purificações, o ato de se purificar constantemente nas leis judaicas. E aí São João ele fazia algo diferente. São João ele falava de forma diferente. São João chamava os judeus, chamava aqueles mestres da lei, os fariseus de hipócritas e por aí vai. E aí São João, ele desde a adolescência, ele está ali naquela comunidade e Jesus, em diversos casos, teve momentos que foi visitar São João e estudou com São João naquele ambiente, naquela mesma comunidade, próximo do Rio Jordão, naquele lugar onde São João batizava. E é por isso que a palavra está dizendo aqui que Jesus vai para o lugar onde antes João batizava e ele permanece ali. Não é apenas um lugar isolado perto do rio, não. Existia de fato pessoas que moravam ali, existia de fato uma comunidade onde antes João pregava e onde antes João havia se estabelecido, né, como pregador e como parte daquela comunidade, mas obviamente não como uma comunidade de aliança ou de vida como nós conhecemos hoje em dia, mas como alguém, um membro que faz parte daquela região, daquela comunidade, que simplesmente se reuniu e decidiu fazer parte por não concordar com a forma como os judeus regiam os templos, não concordar com a forma como os judeus guiavam o povo na palavra de Deus, nas escrituras, porque simplesmente eles falavam muito e não seguiam, falavam muito e não faziam tudo. Famosa hipocrisia, como São João fala na palavra, como São João denuncia. E aí quando Jesus, nesse versículo, ele vai dizer... Quando Jesus não, né? Quando a palavra vai dizer nesse versículo que Jesus foi para o lugar em que João tinha batizado, João ficava batizando, ele permaneceu ali, ele estava meditando, ele estava rezando, ele estava também aproveitando para ter um momento dele com o Pai, né? Um momento dele a sós até certo ponto. Provavelmente os discípulos também estavam com ele, mas ter um momento onde ele poderia estar em oração mais à vontade. E permaneceu ali. Versículo 41, muitos foram ter com ele, olha só, pessoas então depois foram falar com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, que apesar de São João ter profetizado, apesar de São João ter pregado, apesar de São João ter falado tantas coisas, clamando por conversão dos corações e tudo mais, apesar de São João ter batizado, João não fez sinais, não fez milagres, não fez nenhum tipo de prodígio específico. E as pessoas falavam isso, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem, a respeito de Jesus, é verdade. É verdade. E muitos ali acreditaram nele. Muitos que estavam ali que antes não tinham deixado de seguir João, muitos que antes não tinham acreditado em João, passaram a acreditar em João e passaram a acreditar em Jesus em definitivo. Lembram lá no início dos evangelhos, quando São João aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo? Nem todos começaram a segui-lo. Santo André começou a segui-lo, São Filipe começou a segui-lo, nem todos começaram a segui-lo. E aí, vai lá, outras pessoas que estavam também ouvindo as pregações de São João Batista e começam a segui-lo quando Jesus aparece então aqui, nesse momento. Creram nele, acreditaram nele. Que nós possamos confiar inteiramente nisso e também acreditar em Jesus e deixar que Ele venha fazer nova todas as coisas em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações até o próximo momento de meditação da palavra.